Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. E hoje vamos estar falando de um notebook gamer da Asus, que aqui nós temos o nome dele, Asus TUF Game F15, na versão HN103W. Hoje é 18 de novembro de 2024 e ele está custando R$ 6.682,55 no Pix, aqui na nossa loja do influenciador Magalu. Vamos começar analisando a estrutura física desse notebook. Logo de cara a gente consegue ver que é um notebook bem bonito, tem um design bem diferenciado. Na parte de cima vamos ter uma aba onde vai conter a webcam, LEDs e microfone, e além disso é uma aba que vai facilitar a abertura e o fechamento desse notebook no dia a dia. Outra coisa importante a se comentar, o webcam e microfone de notebook geralmente não tem uma qualidade tão boa e talvez esse notebook não seja tão diferente, apesar de que provavelmente ele tenha uma resolução Full HD, que é um pouco melhor do que notebooks aí mais básicos, mas ainda assim não vai ser uma qualidade de uma webcam externa, por exemplo. A tela tem bordas bem finas aqui nas laterais, o que eu particularmente não gosto muito. Eu acredito que isso acaba trazendo uma insegurança maior para o notebook, ele acaba não se tornando tão resistente, ele acaba se tornando um pouco mais frágil, né, melhor dizendo, e eu não gosto muito disso, mas é uma borda bem fina, para quem gosta pode ser interessante. Na parte de baixo temos a logomarca da Asus, né, ele tem aquele padrão desktop, então é um notebook game mais elevado, a tela dele vai ficar um pouco mais alta do que o normal que acontece em outros notebooks, então você vai ter uma experiência como se fosse usar um computador, por não dizer assim. E aqui nós temos uma pequena abertura, né, que é mais ou menos para a saída de ar quente ali também. Daqui já dá para ver um pouco o teclado, mas ainda dá para conversar um pouco mais sobre o notebook. Ele tem umas linhas bem quadradas, padrão de notebook gamer realmente, e o botão de ligar ele é bem saltado aqui para fora, né? Bem interessante, mas vamos agora para a próxima imagem. Falando agora sobre o teclado desse notebook, ele é bem interessante porque é um teclado diferente do convencional. Você não encontra isso nos outros notebooks gamers, né? Aqui na parte superior nós temos diversos atalhos, que é um atalho para reduzir o volume, para aumentar o volume e para mutar o microfone, que é muito útil para quem joga FPS, joga com voice ativo, né? Ou então faz uma call ali no Discord com alguns amigos. Você quer simplesmente mutar o microfone. Geralmente você tem que configurar um atalho no computador e etc. Aqui não, você já tem um botão próprio para isso. Então basta apertar o botão, microfone mutado e pronto. Muito mais fácil, né? Não precisa estar decorando atalho. E depois tem uma tecla para acionar o software de controle. Esse notebook aqui ele vai ter um software embutido personalizado só para ele, onde você pode controlar muita coisa, o desempenho, a velocidade do ventilador, se quer que o notebook fique mais silencioso, se quer que ele resfrie mais, faça mais barulho, etc. Tudo isso controlável ali por meio desse software, né? Acompanhar o desempenho, muito bacana e bem legal. E aqui do lado tem, parece uma pequena saída de ar quente também, né? Para facilitar na ventilação. Botão de ligar fora do teclado praticamente, tá aqui muito bonito e bem interessante, um design bem diferente também. E aqui em relação ao teclado, de fato, né? Nós temos aqui as teclas WASD aqui um pouco mais claras, que as teclas comumente usa-se para jogar. As setas aqui ficaram muito pequenas e acontece que elas podem ser úteis em alguns jogos. Alguns jogos utilizam essas setas separadamente aí do WASD, né? Bom, aqui não aparece a tecla cedilha, mas é muito provável que ele chegue na sua casa com a tecla cedilha. E esse teclado ele parece ser muito encolhido, muito achatado, e ele realmente é, porque o notebook tem apenas 15.6 polegadas, então não é aqueles notebooks gamer grandão, tá? Vou falar até novamente sobre isso quando a gente falar sobre a tela. E aqui nós temos, pessoal, o teclado bem bacana, né? O teclado numérico tem as teclas também um pouco achatadas e basicamente é isso. A grande inovação mesmo é aqui essa situação, e até dá para ver também um atalho aqui para o cooler, né? Talvez para alternar os modos de forma mais rápida por meio do botão FN, mas no geral é isso, é um teclado diferente, um teclado completo e com certeza vai ser muito útil na vida de quem joga. E aqui embaixo temos o touchpad, é bem grande aqui pela imagem, eu acredito que seja também pessoalmente, pode ter sido um pouco aumentado em relação aos outros notebooks gamers para facilitar ali para quem joga o touchpad. Eu particularmente não gosto de touchpad para jogar, utilizo um mouse separado, acredito que você também vai fazer isso, mas interessante terem pensado alguma coisa aí nesse sentido, né? Agora aproveitando sobre as portas, né, eu tô aqui no meu site, certo? Então a gente tem uma imagem aqui que foi tirada lá do site da Asus, onde a gente tem toda a especificação das portas. Então nessa lateral aqui, que é a direita do notebook, tem a trava Keystone, que é para você prender o notebook em uma mesa, né, conectar ali para ninguém roubar você. Você pode estar numa biblioteca, vai no banheiro, deixar o notebook na mesa e ele vai ficar preso mesmo fisicamente. Se alguém puxar, vai quebrar o notebook, né? E aqui temos uma entrada USB tipo A, certo? Então nós vamos ter essa entrada nessa lateral aqui, ela na versão 3.2 para conectar qualquer dispositivo USB. A tipo A, aquele quadrado padrão mesmo, então dá para conectar câmera, webcam, mouse, teclado,
maioria dos dispositivos que tem no mercado dá para usar nessa porta. Em seguida tem a entrada do carregador, que fica aqui na lateral direita, né? Você pode perceber também que nas duas laterais aqui tem saída de ar e entrada e vice-versa, ele vai fazer o uso conforme você definir, né? E em seguida temos aqui a entrada RJ45 para você conectar o notebook diretamente à rede, reduzir o lag, melhorar o ping, né? Ter uma resposta melhor, mais rápida nos jogos e com certeza, né? Porque a diferença de jogar pelo Wi-Fi e pelo cabo é gritante. Em seguida, pessoal, nós temos aqui a entrada Thunderbolt, que é uma porta semelhante ao USB-C, mas ela é pouco mais evoluída, ou até mais, né? E ela permite aí você ter uma boa velocidade de transferência de dados, utilizar um pouco mais de energia. Tem várias funções bem interessantes nela, mas eu não vou me aprofundar aqui. Depois temos, pessoal, mais uma entrada aqui, uma entrada tipo C, né? 3.2, você conectar diversos dispositivos, inclusive adaptadores, é uma ótima entrada para fazer uso disso. E temos uma entrada USB tipo A, totalizando apenas duas USB padrão, e depois a gente tem a Thunderbolt, que é quase um USB-C, e temos a USB-C. Para finalizar, tem um conector de áudio aqui com 3 mm, né, que basicamente é aquele conector padrão de fone de ouvido, mas ele é único. Eu não gosto disso, eu preferiria que notebooks gamers viesse com ele separado. Por quê? Para você usar o fone que vem com dois cabos assim, você precisa desse adaptador, né? Porque se você conectar aqui, um desses só vai funcionar o áudio, nem o microfone funciona direito, tá? Por isso não gosto, mas escolheram, então tá feito. Você pode comprar um adaptador. Geralmente, se você tem um fone de ouvido que tem uma entrada única, vai funcionar normalmente aqui nesse sentido. E naquela hora eu acabei não mostrando, né? Mas aqui a gente tem uma imagem de como que fica o software, tá? Então você pode ver aqui aquele botão de atalho, ele vai abrir esse software aqui. A gente tem diversas configurações. Vamos ter aqui os status da CPU, status de memória, a velocidade da ventoinha, como está a GPU, acabei passando aqui, as configurações de sistema que você pode estar executando. Aqui você pode escolher o modo, né, Windows, Performance Turbo, manual e etc. E aqui a gente tem aquele famoso gráfico radar, né, como se fosse isso aqui, você vai escolher na forma como você acha melhor, que é bem interessante, tá? Então essa aqui é basicamente o software que vem junto com o notebook para o controle do desempenho. E agora vamos falar sobre as especificações técnicas. Aqui no Magazine Luiza a gente consegue ter uma tabela, né, interessante, com várias informações, mas estão bem mal distribuídas. Então aqui no meu site eu consolidei tudo em uma única tabela para a gente ter aqui uma maior facilidade na apresentação desse vídeo. Então, para o processador desse notebook nós temos o Intel Core i7 da 12ª geração, tem aqui o 12 com o IG Performance, né, o H, ou seja, um processador de alta performance. E aqui já não importa tanto falar sobre, tá? Mas muito interessante ter 24 MB de cache. E em algum vídeo eu posso explicar sobre o que é cache, né? Basicamente, Intel Core i7, baita processador da linha de alta performance realmente da Intel, voltado para quem vai fazer trabalhos pesados, para quem vai jogar. Logicamente, o processador não é só voltado para jogos, ele nem constrói para jogos, ele constrói para fazer tarefas, né? Executar tarefas difíceis. Mas no mundo dos jogos é um excelente processador. Depois dele vem o i9 aí, que é melhor ainda, mas nesse notebook nós já temos um baita processador, tá? O que acontece? 12ª geração, uma geração bem atual ainda, então você vai ter aí um bom desempenho, uma boa arquitetura para trabalhar com esses jogos e boas atualizações de segurança ainda por parte da Intel, além de alguns drives gráficos do próprio processador que podem ser interessantes em algum momento, se você não quiser usar só a placa de vídeo do notebook. No geral, o processador muito bom. Se você vai usar esse notebook para arquitetura, a desvantagem dele é só o design, né, que é bem parrudão, mas o processador também vai dar conta muito bem dos trabalhos de arquitetura. Em seguida temos a memória RAM. Nós temos aqui, pessoal, 8 GB DDR4, né, 3200, só que são dois pentes, tá? Então a gente totaliza aqui 16 GB no total. Então são dois pentes de 8 GB DDR4 3200. A respeito do upgrade, você pode estar aumentando nesses dois slots. Nenhum deles aí é on-board, né? Nenhum deles é soldado. Então você consegue expandir até 32 GB com Dual Channel. Então você consegue melhorar absurdamente o desempenho do notebook. Aqui ele já está executando o Dual Channel, então a gente já tem 16 GB trabalhando aqui ativamente, que já dá para rodar bastante jogos, dá para rodar muito jogo, inclusive aí até no alto. Para quem não sabe, o jogo rodar nos gráficos no máximo não depende só da placa de vídeo, depende também da quantidade disponível de memória RAM, porque geralmente a placa de vídeo compartilha essa memória. E dá para também trabalhar com vários softwares pesados no mercado, Cinema 4D, Revit, SketchUp e etc, tranquilamente com essas especificações que a gente está apresentando aqui até agora. Se você quer ter ainda mais desempenho, dá para melhorar também. Como eu falei, dá para você estar expandindo aí
a memória RAM até 32 GB com o Dual Channel, né? Então melhora bastante o clock e a velocidade do notebook no geral. Vamos falar agora sobre armazenamento. Temos 512 GB SSD com PCIe NVMe M2, né? A gente tem um M2 como conector, tipo de SSD NVMe e aquele pequenininho mesmo, tá? Essa versão. Beleza, 512 GB bacana, dá para você baixar bastante jogo, dá para usar bastante. Lembrando que não vem 512 GB livres, tem o consumo do Windows 11 também, que vai tirar um pouco para ele lá, pelo menos uns 25 GB. E para quem tem dúvida, né, o Windows que vem nesse notebook aqui é a versão Home, tá? Não é a versão Pro. Beleza? Em respeito ao armazenamento, você também consegue estar expandindo, tá? A gente vai ter aqui mais um slot M2 PCIe, porém não fala até quanto, provavelmente até 1 TB, mas não fala até quanto, ok? Vamos falar agora sobre a placa de vídeo. Temos aqui uma NVIDIA GeForce RTX 3050 com 4 GB de memória de vídeo, com conexão GDDR6. Não importa muito a conexão aqui, porque a gente não vai poder trocar a placa de vídeo, só é útil para saber se ela tá avançada ou não, e é lógico que tá, né? Bom, RTX 3050, uma baita placa de vídeo, vai funcionar muito bem na maioria dos jogos hoje em dia do mercado, roda bem demais, é uma das melhores placas de vídeo que a gente tem em notebooks hoje em dia. 4 GB não é a melhor memória que a gente tem nos notebooks, a gente consegue encontrar notebooks com 6 GB de memória de vídeo na RTX 3050, mas nesse caso aqui a gente só tem 4 GB. Mas dá para trabalhar muito bem, dá para rodar jogos muito bem no alto, RDR e etc. Uma grande diversidade de títulos com essa placa de vídeo, considerando também o restante das especificações. É lógico que se você tiver 32 GB, vai ser bastante útil para você rodar a maioria dos jogos tranquilo. A gente fala que nem é necessário, né? As 16 GB já dão conta de rodar a maioria dos jogos, mas ter 32 é algo interessante, até porque no futuro você vai precisar expandir conforme a evolução da tecnologia. Se você vai usar para trabalho, é uma placa muito bacana também, vai funcionar muito bem no SketchUp, Revit, o AutoCAD não é muito, né, para renderização, etc. Cinema 4D, tudo bem tranquilo. Se algum desses softwares tem suporte para Ray Tracing, você vai conseguir renderizar projetos de arquitetura e também de imagem, etc, com realismo bem avançado, tá? Inclusive, se algum jogo tem o suporte à tecnologia do RTX, né, do Ray Tracing, aliás, você consegue também estar utilizando essa tecnologia dentro dos jogos, que vai trazer ali gráficos bem interessantes e bem realistas para você utilizar e aproveitar aí no seu jogo, é lógico, né? As pontas eu já falei, e a tela, nós também temos uma boa tela, 15.6 polegadas, Full HD, IPS 144 Hz, né? A gente tem uma tela bem interessante até, porque ela só tem 15.6 polegadas, então é um notebook pequeno, como eu falei anteriormente. Diferente da maioria dos notebooks gamers, que tem 17, 19 polegadas, é um trambolho enorme, você não encontra mochila que caiba ele, não tem uma mala que caiba no notebook. Aqui não. Aqui é um notebook de 15.6 polegadas. Ele tem o tamanho de um notebook padrão, daqueles notebooks comuns de mesa mesmo, mas tem o poder de um notebook gamer, certo? Então você vai ter uma melhor portabilidade. Outro ponto interessante, tela IPS, melhores ângulos de visão. Você vai ter uma tela excelente, a qualidade de imagem muito bacana. E atualização de 144 Hz para dar aquele gás, principalmente em jogos competitivos, para você aproveitar aí, né, todos os detalhes, todas as movimentações praticamente em tempo real. E para finalizar, a bateria, 4 células com 56 watts-hora, né? Provavelmente não vai ser uma bateria tão boa. Notebook gamer geralmente não tem uma bateria tão boa, mas essa bateria aqui tá até interessante, tá até melhor do que muitos notebooks que vende agora no mercado. Muitos deles só tem 36 watts-hora. Mas o que acontece, né? Provavelmente aqui para uso básico vai durar até umas 3 horas, tá? Para uso em jogos é melhor ligar na tomada, porque ele não vai dar conta mesmo. A bateria não segura, tá? Principalmente para trabalhar com render 3D também. Minha sugestão, use sempre na tomada a bateria só para emergência, só para salvar o trabalho quando a energia acabar. Falei que era para finalizar, mas não tem o peso. Temos aqui 2,2 kg, né? Um notebook bem pesado e infelizmente não tem como não ser. Um notebook conta aí com muito hardware. Ele tem muita coisa pesada dentro dele. Que além de um notebook comum, você vai ter a placa de vídeo, você vai ter várias ventoinhas, você precisa de uma estrutura maior, você precisa de coisas ali mais resistentes ao calor. Então acaba aumentando o peso do notebook significativamente, né? Então é quase impossível a gente fugir aqui de um peso, aliás, de 2,2 kg. Bom, e aqui no geral é isso. A gente já falou das especificações, mas a gente tem que falar agora sobre as avaliações. Vamos voltar aqui para o Magazine Luiza e ver o que as pessoas que compraram têm para falar sobre esse notebook. Aqui pelo menos 6 pessoas avaliaram, mas somente 4 pessoas aqui deixaram comentários. Vamos ler aqui eles de uma forma
forma mais simples, né? Se tiver alguma informação difícil. A Thalia, leve, potente e rápido, gráficos ótimos para qualquer jogo de hoje em dia, recomendo. Sidney, chegou antes do prazo, muito satisfeito com o produto, foi um ótimo investimento. Márcio, o produto chegou intacto, estou a usá-lo há pouco tempo e até agora está tudo a correr muito bem. Érica, estou achando ótimo, o produto é bem leve, o que foi uma surpresa considerando os demais da categoria. Silencioso e para meu uso a arquitetura é muito bom, tem atendido todas as minhas demandas. Será se o peso de 2,2 kg está errado, né? Já que aqui a Érica falou que ele é um pouco mais leve do que o convencional dos notebooks, não sei, mas ainda assim deve ser um notebook um pouco pesado. Essa foi a análise, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus abençoe a sua compra e caso você vá comprar esse notebook, chegue em perfeito estado na sua casa sem dar dor de cabeça nenhuma e principalmente aproveita demais, é isso, se você for usar para trabalho, né, que multiplique aí o valor que você gastou nesse notebook, né, que você ganhe muito mais, até compre outros notebooks ainda melhores no futuro. Eu acho que nem vai ser tão necessário, isso aqui já é até bem interessante, muito bom, mas é isso, que Deus te abençoe. E eu não falo de Deus à toa, é porque você precisa aí colocar os seus caminhos nos trilhos, vai saber, né, eu acho que eu tenho a sensação que alguém que tá vendo esse vídeo aí se desviou dos caminhos de Deus, tá com aquela vontade de voltar, de pisar na igreja, mas não foi ainda, porque tá com medo, tá com vergonha, acha que os irmãos vão julgar, que você fez alguma coisa muito estranha, muito errada no passado. Deus tá de portas abertas para você. Jesus morreu na cruz foi para libertar dos pecados, não é pra gente ficar remoendo deles enquanto estamos aqui nessa terra. Então, corra atrás, vá enquanto ainda há tempo, tá certo? Em nome de Jesus e até o próximo vídeo.